O navio Medlin, que levava ajuda humanitária com destino à faixa de Gaza, foi interceptado por forças israelenses. A embarcação faz parte de uma missão da Flotilha da Liberdade, uma coalizão internacional que desafia o bloqueio a Gaza imposto por Israel desde 2007. Essa missão foi abordada em águas internacionais. Na embarcação estavam, por exemplo, o brasileiro Tiago Ávila e a sueca Greta Thunberg. Eles foram detidos e levados para Israel. Agora, o governo Netanyahu começa a deportar os ativistas para os seus países de origem. A ONU e as organizações civis exigem passagem segura para ajuda. Enquanto isso, cresce a pressão internacional contra Israel. Quinta-feira, 12 de junho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, você já sabe. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a professora Arlene Clemecha, que já veio aqui outras vezes, a professora que é historiadora, pesquisadora também sobre a questão judaica e a história da Palestina moderna. Professora, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Gabriela. É um prazer conversar com você. Prazer te receber, professora. Eu acho que a gente pode começar pela denúncia com o que está acontecendo na flotilha, né? A Flotilha pela Liberdade está acusando Israel, principalmente, acho que o ponto principal é de violar o direito internacional quando intercepta, a gente usa essa palavra, mas pode ser um sequestro, né, do Medlin em águas internacionais. Então, do ponto de vista dos direitos humanos, também do direito internacional, como é que o que aconteceu com o Medlin, ele se caracteriza como um sequestro ilegal dessas pessoas que estavam também na embarcação? Justamente esse é o fato, eles estavam em águas internacionais. O direito internacional, nas suas vários momentos, ele concede, garante, na verdade, né, a segurança. O barco navegava com bandeira do Reino Unido, é como se estivessem em solo do Reino Unido, né? Não que o Reino Unido tenha feito valer esse dispositivo, né? Não saíram assim exatamente à defesa dos jovens, mas queria chamar a atenção principalmente para o fato de que, sim, Israel violou a lei internacional ao abduzir, né, capturar esse barco em águas internacionais, mas eu queria chamar atenção para aquilo que o barco queria chamar atenção, a flotilha, que é o fato de que o próprio cerco à faixa de Gaza é ilegal. Então, a faixa de Gaza, ela tem também o seu espaço marítimo, né, as águas do espaço marítimo que são ali, que deveriam ser parte da autonomia de Gaza. Acontece que a faixa de Gaza não tem autonomia, a Palestina não tem autonomia, e essas águas também, nelas, sequer os pescadores palestinos podem navegar para pescar, quer dizer, eles não conseguem nem, o palestino hoje, na faixa de Gaza, não consegue nem pescar, não consegue nem ter peixe para sobreviver. Então, a flotilha, ela tinha esse objetivo de trazer atenção, chamar atenção para isso, né? Outras flotilhas, outras embarcações do mesmo movimento das flotilhas também foram atacados em águas internacionais, assim como esse. Esse não estava nem no Mar de Gaza, que Israel poderia dizer, bom, está sob nosso controle a faixa de Gaza, o Mar de Gaza. Não estava nem no Mar de Gaza. E outras embarcações da flotilha do passado foram atacadas em 2010 o Mavi Marmara, brutalmente atacado, né? Foram mortos 10 ativistas a bordo do Mavi Marmara. E agora, essa mesma iniciativa, né, desse ano, agora de 2025, também foi atacado, não estava navegando ainda e aí atrasou a missão. Mas então é uma violação flagrante da lei internacional. E, se me permite adiantar um assunto, Gabriela, as moças e os rapazes em Israel, né, sob prisão, né, capturados, sequestrados pelo governo e exército israelenses, eles foram solicitados a assinar um documento
para poderem sair, para serem extraditados. Esse documento dizia que eles haviam ingressado ilegalmente em Israel. Veja só, ao assinar esse documento, eles estariam, né, segundo o texto desse documento, livrando Israel de culpa ou da responsabilidade, ou de ter violado a lei internacional na captura desse barco, porque esse documento diz, atesta, né, se eles assinassem que eles tinham entrado ilegalmente em Israel, em território, sob jurisprudência israelense. E é mentira, né, é um documento mentiroso. Mas por quê? Porque justamente sabe que essa captura, esse sequestro foi ilegal. É muito importante a gente entender que o furo desse bloqueio, né, essa tentativa, na verdade, que é mais simbólica do que qualquer outra coisa, né, porque são ativistas, são pessoas, um número muito pequeno para o que está acontecendo em comparação, né, à resposta que Israel está dando em relação à violação de direitos humanos que a gente está vendo aqui. Mas já aconteceu no passado e agora a gente está vendo num contexto que é muito mais grave até, né, porque a gente está assistindo ao genocídio em Gaza e essa é uma tentativa, né, de pessoas que se uniram, enfim, quando a gente tem uma pessoa como a Greta Thunberg, que é um nome muito conhecido, esse caso acaba também tomando as manchetes de uma maneira muito forte. Eu queria que você contasse um pouco, professora, sobre esses ativistas. Daqui a pouco eu quero falar especificamente do caso do Tiago Ávila, porque é um brasileiro e aí envolve também a nossa diplomacia brasileira. Exato. E o interessante, né, Gabriela, é pensar que se a flotilha, né, que naquela época navegava o barco, o Mavi Marmara, em 2010, foi atacado em 2010 de maneira tão violenta, em 2010 a gente não falava em genocídio, não tinha de fato esse genocídio da forma como está acontecendo agora, havia políticas, mas é isso que eu quero dizer, isso mostra a falácia do argumento de que tudo começou como consequência ao ataque do Hamas de 7 de outubro, na verdade tudo começou muito antes do 7 de outubro, e esse caso evidencia isso muito bem. Uma flotilha que tentava romper o cerco ilegal à faixa de Gaza foi brutalmente atacada em 2010. E também tinha uma brasileira a bordo, que era a Yara Lee, amiga Yara Lee. Eu me lembro que naquele dia, às 6 da manhã, ela me ligou, ela pedindo que eu entrasse, né, avisasse o serviço consular brasileiro em Israel, Palestina, dizendo, olha, tem uma brasileira, por favor, ela precisa de proteção. Eles capturaram as câmeras, né, tudo que era dela. Na verdade, ela conseguiu ocultar um filme que ela tinha feito, né, ela é cineasta, e conseguiu fazer um filme, né, a partir do Mavi Marmara, depois montar um filme. Mas, lamentavelmente, 10 foram mortos, porque vieram helicópteros, desceu uma força especial extremamente violenta, treinada para usar a violência. Aí é que está, preocupou muito o que estava acontecendo, e todos nós que seguimos o caso ficamos sempre muito apreensivos, porque mesmo tratando-se de figuras muito conhecidas, famosas, pessoas como Greta Thunberg, outros ativistas, jornalista da Al Jazeera, a eurodeputada Rima, mesmo tratando-se de pessoas com tanto conhecimento e respaldo internacional, as forças que o Estado de Israel usa, emprega, são treinadas com uma grande dose de violência. Elas em muitas ocasiões mostraram não saber dosar a violência, né? Quer dizer, para não dizer agora, não está acontecendo na faixa de Gaza, é algo até óbvio de se dizer. Mas isso sempre preocupou muito, porque como que eles descem num navio em 2010, no Mavi Marmara, atirando e matando 10 pessoas desarmadas? Agora é a mesma coisa que poderia ter acontecido. Agora, o barco, dessa vez, a tripulação, ele estava muito bem treinada também para lidar com a situação de uma captura, de violência, e foram todos, né, para suas posições ali dentro do barco, mãos para cima, né, mostrando zero resistência, zero movimentação, né, porque qualquer movimentação podia levar um soldado daqueles a atirar, porque é isso, é uma reação absolutamente impensada, mas partindo de uma estrutura de muita violência, de muita arma, de muita violência, de muita munição. É assim que esse exército atua.
E a outra, não se deve esquecer que lançaram sobre o barco, né, a Madeleine, um líquido branco, cuja descrição dizia, com aspecto de tinta, um cheiro muito forte, a gente viu o vídeo deles tossindo, colocando pano na boca para não inalar aquilo, e com o olho ardendo. Não sabemos que produto químico era aquele. Por que lançaram isso? Mas já não foi uma atitude, digamos assim, razoável, diante de um barco de ativistas desarmados levando ajuda humanitária simbólica, mas como maneira de furar um bloqueio, né? Dizer, olha, o povo vai furar esse bloqueio que dura, enquanto bloqueio, 17, 18 anos, mas enquanto política de limpeza étnica, é uma política de longo prazo, que vem sendo aplicada em toda a Palestina histórica, hoje na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Então, quanto aos membros outros da tripulação, tem todos esses, né, uma variedade de nacionalidades, de pessoas, de figuras. Não é de espantar que Greta Thunberg tenha sido tão rapidamente mandada fora, liberada, entre aspas, porque ela atrai muita mídia, e Israel não quer essa mídia toda. Tentaram desqualificar a embarcação, dizendo que era o barco dos selfies. E a tripulação estava o tempo todo dizendo, olha, a história não somos nós, a história é a faixa de Gaza, a história é o genocídio, e a gente quer chamar atenção para aquilo. Eles não estavam fazendo aquilo para a mídia, eles não precisam desse tipo de exposição, sabe? Agora, eles sabiam muito bem que, por exemplo, a prisão para onde foram levados, e agora chegando ao caso do Thiago Ávila, desculpa, que você mencionou, a prisão Givat, ela é conhecida por tortura e maus tratos de crianças. É muito absurdo pensar que alguém iria se lançar numa situação dessas para fazer selfie, né? E, de fato, o Thiago Ávila se recusou a assinar aquele termo de autopunição, né, de enfim, falacioso, fictício, né, errôneo, e foi levado, assim como outros, para essa prisão, onde as condições assim, sanitárias são péssimas. A notícia que tem é de que os quartos, né, os quartos, as celas, melhor dizendo, são infestadas, colchões infestados. Um brasileiro, não foi nessa prisão, mas em outra prisão, o Walid, ele morreu de disenteria e sarna. Esse foi, digamos assim, essa foi a gota final que levou à morte desse rapaz brasileiro. Pouco tempo atrás, faz coisa de 2 meses, não me lembro a data exata agora, fizemos no Centro de Estudos Palestinos um programa sobre esse caso com representantes de organizações de direitos humanos palestinos e advogada brasileira para analisar o caso, mas o caso é exatamente isso, há uma flagrante violação de direitos humanos nas prisões israelenses. Violência, sarna que se alastra, comida péssima e água insalubre. Então, nessas condições, como protesta, isso tudo, e protesta por terem sido capturados, Thiago Ávila, segundo a notícia que temos, está fazendo greve de fome, greve de água, faz 3 dias. Isso preocupa muitíssimo, muitíssimo. A senhora já adiantou, né, professora, mas acho que vale a pena aqui a gente reforçar as condições que o Thiago se encontra nesse momento, né, o Thiago Ávila, que foi até uma confirmação que a gente teve da nossa repórter aqui do CL, a Heloísa Vilela, porque ela conversou com o pai do Thiago, a informação veio da família dele, veio também da própria flotilha, da comunicação da flotilha, enfim, da assessoria que acompanha esse movimento que o Thiago foi fazer, né, pela flotilha, e agora ele está numa cela escura, sem refrigeração, em greve de fome, porque ele também se recusou a assinar esse documento de deportação que Israel queria obrigar, né, enfim. Então, eu queria entender, do ponto de vista do direito internacional e da nossa diplomacia brasileira, porque o Brasil se pronunciou ali sobre isso, falando sobre os ativistas de maneira geral, né? Dos mais de 10 ativistas que
estavam ou ainda estão lá, porque uma parte já foi deportada, mas o Itamaraty dizendo que eles estão bem por hora, mas que o destino é incerto. Então, o que pode ser feito? Isso ainda o Ministério das Relações Exteriores, até o momento que a gente conversa, né, professor, ainda não se pronunciou, não esclareceu que tipo de protocolo que vai ser tomado nesse caso, ser adotado a partir de agora. Mas levando em consideração a violação de direitos humanos, enfim, e os posicionamentos do presidente Lula, né, que têm sido muito contundentes ao falar em genocídio. Agora, parece que as pessoas se chocam menos. A primeira vez que ele falou, né, professora, gerou uma grande comoção, que o presidente Lula estava usando uma palavra, enfim, muito forte. Agora, parece que também a situação estampa tanto as manchetes, inclusive a mídia tradicional, que não tem mais como as pessoas tentarem amenizar. Então, parece que essa declaração não choca mais tanto. Mas, enfim, o que o governo brasileiro pode ou deveria fazer num caso como esse? Veja, Gabriela, a notícia que a gente tem é que o Serviço Consular Brasileiro em Israel está atuando, está acompanhando, está fazendo tudo o que pode. Inclusive, isso até chegou a gerar alguma controvérsia, né? Aquela tendência a dizer, não, o Brasil não estava fazendo o suficiente. Olha, nesse aspecto, tudo indica que o Brasil está fazendo exatamente tudo e com muita ênfase, ou seja, tentando acompanhar, intercedendo junto às autoridades israelenses, estando presente a cada momento, não deixando, né, não é uma questão para se fazer, na verdade, quando você tem um cidadão brasileiro numa situação tão sensível como essa, não é uma questão de fazer, por parte do governo e das relações exteriores, do Itamaraty, do serviço consular local, não vão fazer alarde. Tudo que não precisam é isso. Quem precisa fazer alarde somos nós, cidadãos, né? Para todo mundo saber que tem um brasileiro preso e que isso é inaceitável, isso sem dúvida, né? Agora, é uma situação muito preocupante. O Brasil está sem embaixador em Israel, porque o nosso embaixador foi desrespeitado, foi humilhado, e Brasil não, então, enviou outro para o lugar. Isso não significa que não temos um serviço consular ativo, nós temos, né? Temos todo o resto do corpo diplomático, só não tem mesmo o embaixador. E estão sendo tomadas as medidas. E hoje mesmo houve uma reunião com o assessor especial da presidência, Celso Amorim, e com toda uma bancada parlamentar formado por PT, PSOL, PCdoB, junto com entidades palestinas, se reuniram com Celso Amorim para falar de alguns pontos, inclusive Thiago Ávila, né? E saíram de lá com a certeza de que o Itamaraty está, sim, fazendo tudo o que pode, né? O Brasil está acompanhando, está intercedendo, mas não é também um tipo de situação em que o Itamaraty vá soltar 1000 declarações, não se pode, isso tem que ser feito a portas fechadas, nessa negociação direta entre o serviço consular e o governo, e os militares e o serviço prisional israelense, né? Agora, nós não. A imprensa, a sociedade civil, a gente precisa colocar nossa voz e, por exemplo, agora, dia 15, no fim de semana, domingo, vai haver uma grande manifestação que vai começar às 11 horas na Praça Roosevelt contra o genocídio. E é claro que junto com essa exigência fim ao genocídio, fim ao financiamento do genocídio, né, também liberdade para Thiago Ávila. Isso, espero que até lá ele já tenha sido solto, na verdade. Em todas as vezes que a flotilha se posicionou publicamente sobre isso, falava em levar alimentos, medicamentos para a população na faixa de Gaza, né? E aí eu lembro do contexto em que a ONU dizia, olha, a ajuda humanitária que a gente tem entrando em Gaza, quando entra, é uma gota no oceano, porque a gente precisaria de 500 caminhões por dia para começar a falar de auxílio humanitário, né? A situação lá é muito, muito grave, assim, para atender às necessidades básicas. Então, as agências humanitárias, enfim, e entidades, elas não conseguem operar de maneira eficaz, colocando ali numa balança à medida que os palestinos precisam, né? Exato, essa é a conta, né? Seria necessário 500 caminhões por dia para atender a faixa de Gaza nas suas necessidades básicas, e Israel não deixa nem 7 caminhões entrarem.
né? Nesse momento está completamente fechado. E quem está entrando, e esse é um ponto extremamente perverso agora, duas coisas estão acontecendo que são muito perversas. Essa agência humanitária de Gaza, que é uma agência norte-americana, israelo-americana, que está usando a distribuição de ajuda humanitária de alimentos e remédios, está usando isso como a forma de deslocar a população do norte para o sul da faixa de Gaza, aglomerando a população em certos locais e também atirando contra a população nesses momentos de distribuição de comida. Então já foram dezenas, mas dezenas de mortos que morreram tentando buscar alimento para suas famílias, distribuído por uma agência que não tem a menor competência para fazer isso, que não poderia, porque também é contra a lei internacional, utilizar a ajuda humanitária como forma de manipulação populacional numa guerra. Essa distribuição precisaria ser feita pelas agências competentes, que são as agências da ONU, a Cruz Vermelha de ajuda, né, hospitalar, mas as agências de distribuição de alimentos várias, atreladas à ONU ou não, e não por uma agência como essa que é completamente politizada. E as pessoas que estão trabalhando e liderando essa agência, não têm experiência humanitária, não têm experiência de distribuição de ajuda humanitária e estão atendendo a uma agenda política. Essa agenda política segundo se pode perceber, aglomerar a população em 4 pontos, porque tem 4 pontos, todos eles mais ao sul da faixa de Gaza, delimitados ali como pontos de distribuição de alimentos. E aí as populações aglomeradas ao redor desse ponto serão enclausuradas nesses pontos, cercas, né? As pessoas já são obrigadas a entrar numa cerca com arame farpado para receber a comida, né? Essa cerca vai aos poucos tomando o formato de campos de concentração. É para isso que a situação está sendo dirigida, né? É isso que indica o caminho, né, do que está acontecendo. Então, essa politização da ajuda humanitária é absolutamente ilegal, né? Está sendo condenada por todas as agências humanitárias do mundo e pela Organização das Nações Unidas. É escandaloso, na verdade. E o problema todo é que Israel não deixa as agências atuarem, não deixa as agências entrarem com a sua atuação, a sua distribuição de alimentos, e tem doadores, né? Tem doadores no mundo inteiro, tem comboios que tentam chegar e não conseguem passar, que ficam com alimentos estragando no deserto do Sinai, porque Israel não deixa entrar. É absolutamente escandaloso. É escandaloso, professora, e Israel justifica esse bloqueio, né, como impedir a chegada de armas para o Hamas. Eu me pergunto até onde essa narrativa, né, até onde Israel consegue esticar essa corda, porque desqualificar, melhor dizendo, né, como você disse, professora, um Merlin dizendo que é um iate para celebridades, né, de selfies, enfim, que foi o termo ali que eles usaram, quando na verdade eles não estão deixando a ajuda humanitária chegar pelo que eles chamam de canais reais. Israel diz, não, a gente tem canais reais para chegar à ajuda humanitária, mas na verdade não. A ONU já denunciou isso, enfim, todas as organizações internacionais já denunciaram o horror e o impedimento de Israel à chegada humanitária, à comida, a medicamentos aos palestinos. Então, para o cenário geopolítico na região também, em que medida esse caso emblemático influencia na sua avaliação, professora? Ao mesmo tempo que Israel acusa, então, a ajuda humanitária de ser utilizada pelo Hamas, na verdade, para contrabandear armas, na verdade, quem está distribuindo armas, Kalashnikovs, armas, né, para grupos dentro da faixa de Gaza, é Israel. Israel hoje Netanyahu assumiu publicamente, tem uma fala gravada dele assumindo publicamente que Israel está distribuindo armas para grupos afiliados ao ISIS e grupos extremamente radicais que são contra o Hamas. Para quê? Para ajudar a combater o Hamas, né? Para ser uma ajuda interna. Primeiro, é uma confissão de que Israel não está conseguindo derrotar o Hamas, né? Ou seja, com todos os martos não resgataram os reféns e não derrotaram os Hamas. Então, será que o objetivo era mesmo derrotar o Hamas?
E resgatar refém? Bom, refém a gente sabe que já não era objetivo, porque isso também já foi assumido, né, pelo governo israelense. Mas estão armando grupos extremamente radicais, né, porque eles são contra o Hamas e acho que dessa forma vão ajudar, né, a derrotar o inimigo político que é o Hamas. Agora, as consequências que a flotilha tem, elas só vão ser sentidas na medida em que outras iniciativas continuarem o movimento. Eu penso, Gabriela, que a partir do final de maio, a partir de um evento que aconteceu no final de maio, que foi a morte dos 9 dos 10 filhos da médica Alaa Najjar, ela foi trabalhar no hospital e no hospital recebeu notícia de que a casa tinha sido bombardeada e 9 dos seus 10 filhos mortos. Você imagina que pavoroso uma pessoa sair para trabalhar e receber essa notícia, e o médico, o marido foi hospitalizado e também morreu uma semana depois, e o 10º filho estava gravemente ferido. Então você imagina o que é isso na vida de uma pessoa. Agora, isso não foi diferente do que vinha acontecendo assim o ano inteiro, o ano e 9 meses inteiros, mas por algum motivo isso parece que foi uma gota d'água que fez a balança pender e que fez a opinião pública mundial, que não tinha acordado, acordar, e que fez os canais de imprensa, mídia majoritários começarem a dar as manchetes que há tanto tempo deveriam ter dado, mesmo que em termos, mas fazer, né, furar essa bolha do silêncio de alguma forma. Então, a flotilha vem no momento em que existe um contexto de avanço, né? Existe um contexto em que Espanha está chamando a União Europeia para aplicar sanções comerciais contra Israel e ela mesma já aplicou algumas. Reino Unido parou a negociação por um tratado de livre comércio com Israel. Parou as negociações, suspendeu, não significa que tenha aplicado sanções, mas já é alguma coisa. A Turquia, meses atrás, aplicou sanções comerciais. A Colômbia também, muito antes, já tinha parado de vender carvão. Então, essa mudança, né, essa engrenagem tão pesada, que finalmente mostra sinais de mudança, aconteceu agora e agora também com a flotilha. E daqui a 2 dias, chega no Cairo, e do Cairo parte para a fronteira com a faixa de Gaza, né, para a cidade de Rafah, na fronteira, uma marcha enorme, vindo, né, comboios do norte da África inteira, pessoas de avião que estão chegando no Cairo para marcharem juntos, tal qual a flotilha tentou fazer por mar, essas pessoas vão fazer por terra para também furarem o bloqueio, enfim, de alguma forma, protestarem, fazer sua voz ser ouvida, enfim. Então, a flotilha, a resposta para a sua pergunta é sim, ela pode ter uma importância, não só por ela, mas porque ela chega num momento em que essa engrenagem muito pesada da opinião pública e dos poderes mundiais parece estar se comovendo um pouco. É muito tarde, é muito pouco ainda, mas está né, essa placa tectônica mundial parece que está se mexendo um pouco. Então, o momento é propício. O momento é propício para que mais e mais e mais vozes possam levar a alguma pressão que de fato isole o genocídio, né? Porque a maior de todas as placas tectônicas que não quer se mexer é o Conselho de Segurança da ONU, que essa semana que passou acabou de vetar mais uma tentativa de resolução por um cessar-fogo definitivo na faixa de Gaza. Então, o Conselho de Segurança está paralisado, e é o Conselho de Segurança da ONU que pode enviar forças, né, ou seja, qualquer coisa que implique o envio de forças, capacetes azuis, tem que passar pelo Conselho de Segurança. Então, a ONU está paralisada. A única coisa que pode parar o genocídio é o isolamento econômico internacional em relação a isso, ao que Israel está fazendo, o isolamento econômico a Israel. Isso pode ser que agora finalmente aconteça. E a flotilha vai ter tido um papel nisso, certamente, não há dúvida. Professora, você tem batido muito nessa tecla sobre o isolamento econômico e eu acho fundamental, fundamental. Obrigada mais uma vez por essa sua fala. É sempre um prazer te receber aqui. Até uma próxima, professora. Obrigada, até uma próxima. Quero também te convidar, a gente está falando, não deixa de ser falar sobre a extrema-direita quando a gente está falando
sobre Israel. Então, quero te convidar para participar com a gente da aula com o professor Castro Rocha, que acompanha os movimentos da extrema-direita no mundo todo, não só no Brasil. Então, a gente pode acompanhar essa aula magna, que é gratuita, aqui no ICL, no dia 15 de junho, 8 horas da noite. É domingo agora, então vem com a gente, se inscreve em detalhesicl.com.br, é só deixar o e-mail lá para acompanhar essa fala, essa conversa, essa aula do professor Castro Rocha, que vai ser mediada pelo Eduardo Moreira aqui nos nossos canais. Então você se inscreve e recebe o link depois de colocar o seu e-mail e participa junto com a gente. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você acompanha o Mercado e Investimentos. Na sequência tem o Rolê ICL. E o Em Detalhes também está disponível de segunda a sexta-feira nas plataformas de áudio. Até amanhã. Olá, meu nome é João César de Castro Rocha. Eu acabei de gravar uma aula aqui no ICL, tentando mostrar que existe um plano em todo o mundo e também no Brasil que a extrema-direita utiliza para conquistar corações e mentes, vencer eleições e transformar democracias em estados autocráticos. Dia 15 de junho, um domingo às 20 horas. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.